Olá, eu sou Docker e serei o podcaster de hoje em conjunto com a podcaster e idealizadora Ana Giancoli. Nesse quarto episódio da série de Tudo Um Pouco, vamos conversar com ele, nosso egresso Wellington Ishimaro, engenheiro de dados na cidade de Barueri. O Wellington possui graduação em análise e desenvolvimento de sistemas. E atualmente, é responsável por criar e manter pipelines de dados atuando no setor financeiro. Seja bem-vindo, Wellington. Olá, Wellington, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Ficamos felizes ao saber que você aceitou nosso convite para vir aqui hoje. Oi, Ana. Tudo ótimo, e você? Eu que agradeço esse convite. Prazer estar aqui com vocês para falarmos de carreira após a graduação. E Wellington, então vamos lá, né? Você é de Bragança? De nascimento sou de Bragança, mas moro em Atibaia, uma cidade vizinha. Ah, é? Já tem muito tempo? Desde que Desde eu me conheço por gente. Conta um pouquinho então pra gente da sua trajetória, desde o primeiro momento que eu tive contato com você para fazer o convite aqui para você estar conosco hoje. Eu fiquei bem curiosa. E como que você iniciou então o curso, né, de análise e desenvolvimento de sistemas do IFE aqui no campus de Bragança? Bom, na época, prestei os exames de vestibular, mas eu ainda não tinha ideia de onde eu ia entrar, em qual instituição, até porque eu precisava do resultado das provas, né? E aí, após os resultados, eu optei pelo lugar que fosse mais perto de casa. Então, mas você já estava morando aqui em Atibaia, então? Já. Então, se eu não me engano, eu lembro que... Bom, se bem que não é difícil de eu esquecer, né? Eu ministrei aulas para você lá no Instituto Federal, bem na época da pandemia, não foi isso? Você participou, quando você entrou no Instituto Federal, foi da época que a gente teve o ensino remoto. Conta um pouquinho pra gente de como que surgiu então essa ideia de fazer a graduação. Eu tinha acabado de voltar pro Brasil, estava quase 20 anos morando fora no Japão, trabalhando como DKSEG. Aí, quando eu voltei, eu tinha planejado e decidido a cursar algo que fosse relacionado à área de tecnologia, ou exatas. E com o resultado das provas, o IFE caiu como uma luva, que era próximo de casa, era pública e tinha uma ótima avaliação no MEC, né? Qual que foi a sua motivação? Na verdade, uma coisa foi puxando a outra, né? Eu sempre gostava da área de tecnologia e eu já tentei algumas vezes, na verdade, fazer uma graduação na área. Essa é a terceira tentativa que deu certo agora, porque as duas primeiras eu tive que interromper. Aí, assim, quando eu voltei e fiz as provas e o resultado do Enem, no caso do IFE, tinha dado certo, eu percebi que acho que agora ia dar certo e o trem ia voltar a entrar nos trilhos. E aí você... E aí eu entrei, aí foi. Aí deu certo. A terceira vez deu certo, mas não foi a primeira tentativa. E acredito que isso aconteça com a maioria das pessoas. Sim, né? assim, eu até deixo, não desistam se vocês querem. Não é assim, na primeira que a gente acerta às vezes. Porque a gente fica pensando, né? Falando assim, não vai dar certo, né? Vamos ver como vai ser, né? Isso. E no final das contas a gente acaba se motivando não, preciso persistir. Isso. E uma das motivações de criar esse podcast foi exatamente isso, de possibilitar aos nossos ouvintes conhecendo um pouquinho das histórias dos nossos egressos, dos nossos alunos, né, estudantes, que de uma certa forma e também inspirá-los a se inscreverem nos nossos cursos. E a partir daí, que você ingressou no IFE, como que foi o curso para você? E como que foram esses anos de graduação para você? Você se dedicou simplesmente aos estudos? Como que funcionou? Quando eu comecei o curso, eu comecei bem empenhado e consegui chegar até o final, sem nenhum problema. Mas assim, a partir do quinto semestre, as coisas começaram a ficar um pouco apertadas. Eu também já estava trabalhando na área e já vinha as outras disciplinas mais avançadas e ainda tinha um TCC. Então, não foi uma tarefa muito fácil. Tipo, eu tinha que estudar para as disciplinas, tinha um TCC
E também tinha que estudar para desempenhar a função que eu fazia no trabalho que demandava uma outra tecnologia. Mas no fim tudo deu certo. É uma questão de se organizar e vai. Nossa, deve ter sido bem apertado para você, né? Porque trabalhar durante o dia e à noite ter a faculdade, ele ainda tem que se dedicar ao trabalho, estudar os conteúdos que são propostos, né? Então acho que isso realmente foi bem desafiador para você. Mas, assim, consegue provar mais ainda, né? Que se você dedicar, igual você se dedicou bastante, né? Em buscar os seus objetivos, valem a pena. Chega ao final, valem muito a pena. E você também, né, foi uma pessoa, né? Uma pessoa muito focada, né? Interessada em aprender. E você mencionou que estava bem apertado no quinto semestre. Como foi isso? Você já estava... Essa oportunidade de trabalho surgiu como? Sim, na verdade, né, durante a graduação eu consegui 2 estágios. O primeiro foi bem curto, durou 2 meses. Foi numa empresa de saneamento de Atibaia. E a função era mais o suporte de usuário e manutenção de computadores. Aí, nesse meio tempo que eu estava nesse estágio, eu estava fazendo um processo seletivo para um outro, que depois eu fui aprovado e acabei indo para essa segundo estágio, que é numa consultoria de informática. Sim. E que resultou no emprego que eu estou hoje. Depois eu fui efetivado. No começo eu fui contratado como desenvolvedor Java e depois, com as necessidades da empresa, acabei migrando para a área de dados, mais especificamente com engenharia de dados. E como que a pandemia impactou sua vida? A pandemia, ela acelerou a migração para o trabalho remoto. No meu caso, no segundo estágio, desde da fase de seleção e até hoje o trabalho é 100% remoto. Isso aí facilitou bastante a busca, né, por empregos também, e quebrando barreira geográfica, que assim, eu tenho diversos colegas de outras partes do país. Então, realmente todos nós fomos impactados, né, pela pandemia de diversas formas, né? E um outro ponto que eu vejo que é ruim é que a gente acaba perdendo um pouquinho da interação interpessoal. Você percebeu isso no seu trabalho remoto? Você perdeu essa interação interpessoal? Sim, eu acho que tem as vantagens e desvantagens, mas realmente para o trabalho remoto ele exige disciplina, porque em casa você tem muitas distrações, né? Quanto à parte da relação interpessoal, eu acredito que afeta, porque, querendo ou não, você está interagindo com todo mundo remotamente. Sim, o que eu costumo fazer é de tempos em tempos ir presencial para fazer legal. Para ter uma interação, conhecer as pessoas que trabalham próxima, com você fisicamente. Eu costumo fazer isso. E assim, só que eu acho que a gente também tem um ponto muito positivo nessa questão do trabalho remoto, que a gente ganha com a qualidade de vida, né? Então, acho que esse ponto eu acho que é muito positivo para nossas vidas, no nosso dia a dia. E aproveitando esse gancho aí, como que foi a sensação de ter esse primeiro emprego, esse primeiro trabalho, esse primeiro estágio? Teve um friozinho na barriga? Conta pra gente o que você sentiu. Sim, foi e ainda é desafiador, né? Arrumar um emprego e continuar no emprego é desafiador. Bom, tô começando pelo processo seletivo, ele teve 4 etapas, assim, cada etapa era um desafio, assim, sempre achando que poderia não ter passado. Mas aí que deu certo, né? A partir de então, mas aí quando eu comecei, fui contratado como estagiário, fiquei estagiando durante 6 meses como dev Java. E nesse período a empresa deu bastante suporte. Eles tinham mentores que os apoiavam, né? Todos os estagiários. A gente sempre tirava dúvida com eles. Aí, depois dessa fase, eu fui alocado num cliente. Foi quando eu migrei para a área de dados. Aí teve um novo frio na barriga, né? Porque é uma coisa nova, então você fica meio apreensivo, né? Se você vai conseguir se desenvolver, né?
Mas aí depois de 2 meses que eu já estava alocado na área de dados, aí eu fui efetivado. Falei, então acho que isso tá dando Nossa. Muito bom, né? É. Mas você merece, realmente. Você é muito competente e dedicado no que você faz, né? Parabéns, Wellington. Né? Fico muito feliz que você tenha se encontrado, né? E tenha seguido nesse caminho. E você comentou realmente que você continua nessa empresa, né? Trabalhando remotamente ainda, né? Ou Sim, não? continuo na mesma. Ainda a continua. empresa 100% remoto. E, bom, então se a gente pensar, né, deu certo para você, né? O seu primeiro trabalho, esse desafio, a graduação. E como tem sido essa experiência agora profissional, nesse trabalho que você está hoje, né, que você continua? Como tem sido esses desafios aí no dia a dia, de trabalhar remotamente, eventualmente ir presencialmente? Conta só as coisas boas pra gente. Na verdade, pra mim era tudo novidade, né? Assim, começar pelo trabalho remoto, né? Nunca pensei que talvez eu ia estar trabalhando nesse regime, né? Bem, para mim é tudo novo, né? Desde que eu comecei a começar pelo trabalho remoto, pra mim é coisa nova, acho que também para muita gente quando chegou a pandemia e a área também, né? Como é início de carreira, é muito satisfatório, né, ver que você está evoluindo e você perceber isso no dia a dia. E a gente pensa, né, que é bem isso, né? O Sim. mundo tá evoluindo também, as pessoas também, né? E a gente precisa quebrar bastante esses paradigmas, né? Mas a gente pensa na questão que ainda existe uma luzinha lá no final do túnel, né? Sim. A gente tem que ter uma esperança, né? E também, né, sobre a experiência profissional, também tive a oportunidade de conhecer melhor o mercado financeiro, que é a área que eu atuo, né? E também conheci muitos profissionais de excelência, e sempre eles acrescentam na nossa trajetória, né? E o que tem sido, então, mais desafiador nessa sua trajetória? Bom, pensar aqui rápido, 2 coisas eu acho que tem, apesar de ter mais, né? Mas 2 coisas. A primeira é entender regra de negócio e o que o cliente quer. Tem aqueles memes que quando a gente começa a estudar, a gente vê e é verdade, assim, é difícil entender, é uma das coisas difíceis, assim. O que o cliente quer e as regras de negócio. E a questão de estar atualizado hoje com essas tecnologias, Sim, inteligência artificial. seria segundo item, né? Que é desafiador, porque você sempre tem que estar se atualizando. É uma área. Aliás, a maioria das áreas, mas nessa específica você tem que estar sempre antenado nas coisas novas que estão acontecendo. E o que você acha que com essas tecnologias aí que estão surgindo, né, emergindo, o que ela vai impactar na sua vida? Pergunta difícil essa, a gente pode deixar isso para uma próxima entrevista. Não, sem problema. Mas eu fico muito feliz, Wellington. Eu vejo assim que esse nosso bate-papo aqui tem sido bem legal, a gente conhecer um pouquinho da sua trajetória, né? Não é fácil, né? A gente sabe que chegar a atingir nossos objetivos, né? Nossos caminhos é bem desafiador, né? No nosso dia a dia. Maravilha, Wellington. E para a gente poder fechar, né? A gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, nossa entrevista. O que você gostaria de dizer para os nossos ouvintes? Acho que assim, se você tem interesse, você está no ensino médio, está procurando e tem interesse, ou você está migrando de área, já tem uma carreira, quer migrar para tecnologia, seguir em frente, não ter medo mesmo. Não existe uma receita, até porque eu tentei 3 vezes e na terceira que agora está dando certo. Mas acredito que a dedicação e empenho faz diferença, né, na hora para qualquer projeto de vida, na verdade, que a gente quer começar. E também, claro, considere o curso de ADS do IFE de Bragança. Muito bom, excelente, Wellington. Amei a gente bater esse papo aí, achei muito bom você ter vindo, ter se disponibilizado a conversar comigo, né? Agradeço a sua participação, né? E que você venha participar de outros podcasts, a gente começar a falar para você responder minha pergunta, né? Sim, com certeza. Eu agradeço também e espero ser convidado para outros. Não, com certeza. Muito obrigada.
Obrigado, Wellington. Então, que tenha sucesso na sua carreira aí e que a gente possa nos encontrar outras vezes. Muito obrigada. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. A seguir, minha pérola deste bate-papo. E tem um ótimo sucesso. Ótimo sucesso. Ele adora. Não quer participar também? Não, a gente participa, fala um. Tá de fora pra ouvir, né? É, tá ligadão. Faz aquela. E assim finalizamos o quarto episódio da série. Até o próximo e obrigado!